Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Leme, capítulo 61. Depois destes afastamentos temporários, eu implorava a minha mãe para não ceder. Lembro-me de lhe pedir para me prometer que não voltariam a juntar-se e de ela o fazer. Mas ele regressava sempre. Ele agora está diferente, dizia a minha mãe. Eu não acreditava. Quando voltava a instalar-se, o Paulo fazia de facto um esforço inicial por se mostrar diferente. Durava ao máximo uma semana sem gritos à noite, uma semana sem objetos arremessados, uma semana sem ouvir "larga-me", uma semana sem ameaças. Depois os gritos voltavam a perturbar o silêncio, voltavam a partir-se coisas e eu confirmava o que sabia, que ele não tinha mudado e que a cada vez voltava pior. Capítulo 62. Encontrava muitas vezes a minha mãe a chorar no sofá. Ela fungava, afastava as lágrimas, esfregava o rímel esborratado com as costas da mão para tentar disfarçar, mas quando eu me aproximava e ela me via, chorava ainda mais. Continuou sempre a chorar com o passar dos anos. Eu parei de chorar a certa altura. Assim como a minha mãe, também fico com a cara muito vermelha e inchada quando choro. Carregamos ambas o rastro do choro. Capítulo 63. Sem querer, acontece-me com frequência estar a ler um livro, a ver um filme ou apenas a conversar com alguém e encontrar parecências ou reminiscências do Paulo. Ainda hoje, ele é um elemento de comparação presente na minha vida. Há palavras que ouço e que têm o efeito de convocar a sua imagem de imediato. Bera, pifou, pechisbeck. Ou a expressão comum que também já usei com as minhas filhas. Quando eu digo não, é não. Há tempos, li um ensaio de Chesterton sobre a loucura. Ele defende que, ao contrário do que se pensa, a loucura não só tem origem na falta de motivos, como a tem no excesso deles. É o homem feliz que faz coisas sem propósito. O homem perturbado não acha em si a força suficiente para se manter desocupado. O louco geralmente vislumbra um excesso de motivos em tudo. Assim era o Paulo. Não fazia nada que não tivesse um objetivo claro e imediato. Era calculista em cada movimento e não concebia ter um comportamento sem propósito. Quando se encolerizava, fugia do controlo que assumia a maior parte do tempo e agia aparentemente sem motivo, mas a verdade é que as suas explosões eram sempre por ele mais tarde justificadas. E justificadas até a exaustão, com excesso de minúcia. No momento da explosão, deixava claros os motivos que a originavam, embora o espalhafato não lhe permitisse ser tão claro quanto pretendia. Aproveitava cada oportunidade, mesmo depois, para esmiuçar e enumerar os motivos. Alguns eram dos mais ínfimos que possa se imaginar. O contraste entre o motivo que originava o ataque e a intensidade do ataque era colossal. O gatilho podia ser um olhar que considerava mais irônico, uma palavra que o incomodava, um tom de voz, uma tosse que o acordava. Era um homem de detalhes. Chesterton fala dos loucos como tendo uma horrorosa atenção ao detalhe. Quando penso nos loucos como homens que deambulam sem sentido, afastados da razão e da lógica, não consigo associá-los ao Paulo. Ele viveu obcecado com a lógica.
Enumerava as razões, normalmente separando-as por letras. Isto porque A carregava com a força no A e discorria muito tempo sobre este tópico, não se esquecendo de passar depois para o B e por aí fora. Tinha expressões muito próprias, como é evidente, isso é um disparate. Não é essa a questão. Parece que ainda as ouço. Era bastante aborrecido ouvi-lo. Às vezes, ele imprimia contratos para a minha mãe assinar, listando comportamentos que ela deveria adotar. Outras vezes, gravava conversas no seu gravador cinzento para mais tarde reproduzi-las e confrontar a minha mãe com todas as contradições que tivesse encontrado. De novo, Chesterton. Se uma pessoa discutir com um louco, é extremamente provável que no final se ache derrotada. Era assim que nos sentíamos a maior parte do tempo, derrotadas, muitas vezes pelo cansaço. A minha mãe, sagaz e inteligente, contra-argumentava e conseguia achar falhas de lógica, mas muitas vezes cedia por compaixão ou por exaustão. Comigo era diferente. Eu acabava por nunca ter razão, porque não poderia tê-la, tendo em conta a minha idade. Ele ganhava sempre. O louco é o indivíduo que perdeu tudo exceto a razão. Capítulo 64. Parece que estás sempre a fugir. Essa frase pertence ao meu léxico pessoal. Confirmei isto com uma terapeuta de análise bioenergética, cujo hálito forte a café me deixava enjoada e impedia que me concentrasse nos exercícios propostos. A minha mãe teve consultas com ela e voltou arrebatada e a garantir que ajudaram imenso. O método inovador de nome inglês da terapeuta em questão procurava conjugar o corpo com o sentimento. Pedia-me para bater em almofadas com um pau e para puxar uma corda que ela segurava com toda a força para que eu recuperasse o meu poder pessoal. A conclusão a que chegamos, ela insistia na importância de que se tratava de um trabalho conjunto. Foi que eu estava fechada para o amor e que passava a vida a fugir. Era verdade. Aprendi a fugir de casa muito cedo. Dormia várias vezes por semana em casa de amigas ou de namorados. Conheci a fuga e ambientei-me a ela de tal forma que se tornou a minha casa. Fugia para sobreviver. Vivia de mochila às costas e quanto mais tempo longe de casa estivesse, melhor. Admirava muito as famílias das pessoas da minha idade, com os seus irmãos, os horários certos para jantar, os sapatos à entrada, as conversas em voz baixa. Só mais tarde viria a perceber quão comum era, afinal, o que eu vivia. Com o tempo, viria a perceber que todas as casas têm os seus problemas e que eu não era a única que pensava em fugir. Capítulo 65. O Paulo vivia em solidão. Lembro-me de ele, em tempos, ter o costume de jogar bridge com um grupo de pessoas, mas isso deixou de acontecer. Não tinha amigos, exceto 2 que moravam nos Estados Unidos, e um ou outro familiar. Não convivia com quase ninguém. Arranjou forma de desavir com todas as pessoas próximas. Sobrávamos nós. Nós assistíamos à sua solidão. A minha mãe trabalhava muito e eu passava a maior parte do tempo em casa com ele. Cada um na sua divisão, cada um no seu computador. Por vezes, no quarto, ouvia-lhe os passos a dirigirem-se à cozinha. Escutava-o abrir o frigorífico, o som de um copo ou da máquina do café. Aguardava que os sons da cozinha silenciassem e que ele regressasse ao escritório. Então eu ia à cozinha, muitas vezes tentando fazer o mínimo de barulho para evitar incomodá-lo ou para evitar que ele se lembrasse de mim. Éramos 2 silenciosos, um de cada lado.
cada um na sua solidão, mas com as regras dele. Eu tinha medo de adormecer na sala. A dado momento, por sua imposição, a sala tornou-se território exclusivo dos adultos. Eu não podia adormecer na sala, comer na sala, deixar qualquer vestígio da minha existência na sala. Caso adormecesse na sala, era acordada pelos seus gritos. Por isso, tornei-me obcecada pelo meu quarto. Criei uma pequena sala dentro do meu quarto que funcionava como meu forte. Ele adormecia muitas vezes no sofá da sala, de barriga para cima, com uma manta a tapá-lo, como um morto. Capítulo 66. Havia sacralidade e medo à volta do sono do Paulo. Quando ele estava a dormir, eu sentia alívio. Um alívio parecido com aquele que uma mãe sente quando o bebê dorme e ela finalmente tem tempo para si. Movia-me com a mesma cautela exagerada por saber que qualquer barulho poderia acordá-lo e, por fim, aquele momento de paz. Ele tinha insônias e um sono facilmente perturbável. Acordava muitas vezes antes das 6 da manhã. Algumas das cenas mais terríveis a que assisti resultaram de ele ter sido acordado por algum ruído. Umas vezes pelo caminhão do lixo, outras por um simples movimento da minha mãe na cama ou por uma tosse. O seu sono já tinha sido estragado e por isso ele sentia-se no direito de nos acordar com gritos e estrondos. Foda-se! Isto sempre me pareceu de uma injustiça inaceitável. O meu sono podia ser importunado a qualquer hora pelos seus acessos. O dele jamais deveria ser perturbado. Capítulo 67. Nos dias em que ele dava aulas, sentia-se muito feliz. Ter a casa só para mim era uma bênção. Sentava-me na sala a ver televisão até ele chegar. Por vezes, num gesto de grande rebeldia, pegava num tabuleiro com a comida e levava-o para a frente da televisão. Quando ouvia os passos no átrio e a chave na fechadura, a sua maneira específica de abrir a porta, com intensidade, imediatamente sentia uma tensão. Ia a correr para o quarto como um antílope assustado que ouve o predador. O som da chave era uma sirene de alarme na minha cabeça e os passos dele pareciam ao mesmo tempo os de um urso que vai atacar e os de um animal mais ágil que parece caminhar devagar, quase em silêncio, antes de saltar com ímpeto violento. Por vezes, ele perguntava alto se estava alguém em casa, ou especificamente se eu estava. Dizia o meu nome e a voz dele parecia logo estar a acusar-me de um qualquer objeto desarrumado do seu lugar. Outras vezes, entrava em casa e não dizia nada, como se vivesse sozinho. Eu, já no meu quarto, com a porta fechada, tentava manter-me em silêncio, mexer-me o mínimo possível para não chamar a atenção sobre a minha existência, quase a fingir-me morta ou ausente. Ficava assim uns minutos e só depois começava a relaxar. Perceber a disposição com que ele chegava a casa, se irritado, se tranquilo, era muito importante para mim. E para minha mãe, quando ela estava. Os primeiros minutos a seguir ao seu regresso eram decisivos. Eram minutos, até perceber isso, angustiantes. O que viria dali? Nunca se sabia. Se eu, por acaso, tivesse deixado qualquer objeto na sala, a porta do meu quarto abria-se e era para lá atirado sem discriminação, sem ter a conta se podia partir-se e estragar-se ou não. Fosse uma camisola ou uma máquina fotográfica, entrava a voar. Capítulo 68. A dada altura, na adolescência, sem dar por isso, os gritos já não me magoavam tanto. Já faziam parte da música de fundo e eu só queria estar longe daquele concerto.
Já os escutava com indiferença e sobranceria. Alternava a raiva com o cinismo. Sorria de escárnio face a alguns ataques. Começava a responder sem medo ou disfarçava-o de forma insolente. Achava tudo aquilo um triste espetáculo do qual me distanciava cada vez mais. E também já não me calava tanto. Fora de casa, começava a perder o medo de que descobrissem o que se passava lá dentro. Comecei aos poucos a contar. Às amigas, aos namorados, por vezes a desconhecidos. Leme, vocabulário dos capítulos 61 a 68. No capítulo 62, na frase ela fungava, afastava as lágrimas, esfregava o rímel esborratado. A palavra esborratado significa sujo ou borrado. No capítulo 63, na frase há palavras que ouço e que têm o efeito de convocar a sua imagem de imediato. Bera, pifou, pechisbeque. A palavra bera significa falsa, de valor ordinário. A palavra pifou é uma coisa que quebrou, que fracassou. E pechisbeque é algo de pouco valor, alguma coisa de pouco valor. No capítulo 64, a minha mãe teve consultas com ela e voltou arrebatada. Arrebatada é como se a mãe voltasse maravilhada. Já no capítulo 65, arranjou forma de se desavir com todas as pessoas próximas. Ou seja, ele arranjou uma forma de brigar com as pessoas, criar desavença entre eles. E no capítulo 68, já os escutava com indiferença e sobranceria. Sobranceria seria o modo de como a pessoa se coloca, de uma maneira meio altiva, se sentindo superior às outras, né? Um pouquinho de nariz empinado, vamos dizer assim.